Fala, seus DBA cara de nada, como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos em mais um vídeo aqui sobre Oracle. Vamos pro nosso ritual padrão, pessoal. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, ajuda a fortalecer esse conteúdo aí, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Conto com a força de vocês aí para fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Então a gente vai estar falando mais um vídeo sobre Oracle hoje, novamente, sobre segurança de usuário. A gente vai estar falando hoje do Privilege Analysis. Esse que é uma ferramenta, aí, um recurso dentro do Oracle que te ajuda a rastrear o uso de privilégios dos usuários, tá? Para implementar ali aquele recurso do menor privilégio, que é um conceito, implementar o conceito, né, do menor privilégio, que é um conceito que tem no banco aí quando você cria os usuários, tá? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa demonstração, certo? E aqui a gente está, no nosso vídeo Oracle Database, segurança de usuário. Estaremos falando deste recurso do Privilege Analysis, tá? Mais um videozinho aí sobre a segurança do usuário, né, que eu venho trazendo para o canal. Vocês entenderem um pouquinho dessa questão de segurança, o que é importante vocês estarem de olho, implementar e tudo mais, tá? Estou aqui com o script que eu vou estar utilizando aqui para a demonstração, tá? Tem uma parte aqui que eu vou estar introduzindo com vocês alguns conceitos sobre privilégio análise, né, para vocês entenderem o que é, e depois a parte prática para a gente poder fazer, de fato, uma simulação de uma implementação desse recurso, né, para vocês entenderem as potencialidades, a potencialidade que ele tem, tá? Estou aqui conectado na minha máquina virtual também, que eu vou estar utilizando para essa demonstração, tá? Tenho duas conexões SSH aqui e já eu falo um pouquinho delas, tá? Duas conexões SSH com a mesma máquina. Tá? A máquina virtual simplesinha, tá, pessoal? Só a nível didático mesmo, máquina pequena, para poder fazer a demonstração. Antes de tudo, vamos apresentar o ambiente para vocês, tá? Que é esse ambiente aí, que é onde está a minha máquina virtual, tá? Então, o SO Oracle Linux 8, certo? Estou usando o SBD 19C, tá? E o meu banco de dados ele é single instance com multi-tenant, ou seja, CDB e PDB, tá? Então, tá aqui minha máquina, certo? Estou aqui com ela conectado nela via SSH através do MOBA, tá? Só para facilitar aqui a questão do Ctrl+C e Ctrl+V dos comandos, beleza? Aqui, meu CDB, certo? CDB 19C, chamado de CDB 19C. E aqui os PDBs que eu tenho aqui neste CDB, tá? Para a demonstração eu vou estar utilizando o PDB 01 sempre, tá bom? Bom, dando mais contexto em relação ao recurso em específico, tá? Ele se aplica a versões 12 e superior. Ele surgiu, o Privilege Analysis, pessoal, surgiu na versão 12C, tá? E você só consegue aplicar ele nas versões 12C e superiores, tá bom? Como estamos usando a 19, né? 19C Enterprise Edition aqui, 19 e 16 para ser mais específico, a gente consegue implementar, tá? Puxando o gancho, já até falei, né? Somente para Enterprise Edition. Esse é um recurso, pessoal, esse é uma feature disponível apenas em Enterprise, tá? A minha instalação aqui ela é Enterprise, certo? Enterprise Edition. Então, eu consigo implementar esse recurso aqui. Na verdade, você pode implementar também, acho que se não me engano, em Standard, mas ele é somente válido para licença Enterprise, tá? Quem quiser testar aí com Standard em ambiente didático, tá? Testa aí e depois coloca nos comentários para ver se funciona ou não. Mas a título de licença, tá, pessoal? Você só vai poder implementar esse recurso se você tiver uma licença Enterprise Edition, tá bom? Fiquem atentos a isso aqui para não ficar fora da sua licença contratada aí, tá? E se aplica a ambientes multitenant ou não, tá bom? O meu ambiente aqui ele é multitenant, né? Como vocês podem ver, tá? Eu vou estar executando todos os processos dentro do PDB 01. E se o seu ambiente não for multitenant, você vai estar executando como se estivesse dentro do CDB aqui, tá? Recomendo então, se você for utilizar essa feature, habilitar para os PDBs que você tem, caso você vá utilizar em mais de um, né? Eu vou estar utilizando o PDB 01 aqui para esta demonstração. Beleza? Então vamos lá dar mais contexto. Agora a gente vai falar um pouquinho das definições do que é o privilégio análise, tá? Mas antes disso, pessoal, todo esse conteúdo que eu estou mostrando para vocês aqui, eu peguei desta referência aqui, ó, da documentação da Oracle, da própria documentação da Oracle, tá? É uma referência que aponta para a versão 19C, ok?
Então, tudo que eu vou estar mostrando para vocês aqui está aqui dentro, tá? Eu sintetizei de uma forma que fique mais simples, claro, para poder fazer a demonstração aqui para vocês, mas se quiser aprofundar um pouco mais, pode dar uma entrada aqui entrar nesse link aqui, que é da documentação, e dar uma lida lá, ver mais coisas e tudo mais, tá? Lá ele fala um pouco mais de algumas outras coisas, mas eu vou estar trazendo aqui para vocês o que é realmente mais importante para você fazer uma implementação aí no dia a dia. Beleza? Então tá aí o link, quem quiser dar uma lida melhor. Então vamos lá, vamos aqui agora falar do privilégio de análise, tá? Vamos aqui falar de algumas coisas de definição do que é essa ferramenta, esse recurso, tá? Para depois a gente entrar na parte mão na massa mesmo. Primeira coisa aqui, pessoal, a definição, certo? Uma definição bem breve e simples do que é o recurso para a gente poder entender, né, o potencial dessa ferramenta. Ó. É uma feature que faz rastreio de uso de privilégios pelos usuários do banco de dados. É o mesmo que as auditorias fazem, porém, ao invés de fazer a nível de objeto, faz a nível de privilégio. Tá? Isso aqui é bem interessante, né, pessoal? A gente sabe que tem as auditorias aí do banco de dados e tudo mais, né? Qual usuário está acessando qual objeto e tudo mais, fazendo qual operação e essas coisas. O privilégio de análise ele tem essa mesma ideia, só que o que ele vai rastrear? Privilégio. Olha para vocês verem que interessante. Ele vai rastrear quais privilégios o usuário está usando, tá? Então, ele facilita bastante a gente fazer esse rastreio. Ó. Simplificando muito a análise de privilégios, que por sua vez permite revogar privilégios desnecessários e atingir um estado de privilégio mínimo. Tá? Esse que é o conceito que eu mencionei, né? O conceito do menor privilégio. Tá? A ideia aqui, pessoal, é rastrear usuários que têm mais privilégios do que deveria ter. Tá? Porque a ideia é essa, né? Do princípio do menor privilégio. Nenhum usuário deve ter mais daquilo que ele precisa e nem menos daquilo que ele precisa, e sim aquilo que ele realmente precisa. Tá? Então, a ideia aqui do privilégio de análise é essa, rastrear, tá, os privilégios que o usuário está usando e, através disso, depois fazer a análise. Né? Ó, esse cara tinha que ter esse privilégio mesmo. E aí, a partir dessa análise, decidir se ele vai permanecer com aquele privilégio ou não. Tá bom? Então, essa é a ideia aqui do privilégio de análise para garantir, né, esse conceito do menor privilégio. Tá bom? Essa é uma breve definição e o objetivo desse recurso. Analisa dinamicamente os privilégios e funções que os usuários usam e não usam. Aumenta a segurança de seus aplicativos e operações do banco de dados, ajudando você a implementar práticas recomendadas do menor privilégio, né, privilégio mínimo para funções e privilégios do banco de dados. Isso aqui é bem interessante, ele analisa os privilégios dinamicamente. Conforme o usuário vai fazendo as suas operações, ele ali meio que por trás vai rastrear tudo que foi necessário para que aquele usuário faça aquela operação. Tá? Se ele tem um privilégio que ele não deveria ter, a captura do privilégio de análise vai detectar isso, armazenar em um determinado lugar e depois você vai poder consultar essas informações e analisar se aquilo está certo ou não. Tá? E aqui é interessante, né? Ele analisa dinamicamente, ou seja, em tempo de execução. Tá? Você vai lá, habilita o recurso, o privilégio de análise, e ele começa a fazer a captura. O usuário vai fazendo ali as suas operações e aí depois você faz uma análise do que foi feito. Bem interessante, tá, pessoal? A gente vai estar vendo tudo isso aí. Um outro conceito aqui são os tipos de privilégio de análise, ou seja, o que eu posso monitorar, tá? O que eu posso capturar de informações dos privilégios, certo? Dos usuários que estão usando aqueles privilégios, para mim poder saber se aqueles caras têm que ter aquilo ou não. Então, ele tem 4 tipos que ele vai capturar, tá? Tem 1, 2, 3, 4 tipos aqui, vamos ver cada um deles. Ó. Captura de uso de privilégios baseada em contexto. Vamos entender o que é isso. Ó. Você deve especificar uma expressão booleana apenas com a função syscontext. Os privilégios usados serão capturados se a condição for avaliada como true. Esse método pode ser usado para capturar privilégios e funções usados por um usuário do banco de dados especificando o usuário em syscontext. Basicamente, pessoal, quando você tem essa captura baseada em contexto, é você filtrar por um usuário que você quer, certo? Um usuário em específico. Eu quero que só o usuário Felipe seja
analisado. Beleza, eu vou lá e habilito só para o usuário Felipe. O syscontext é esse recurso dentro do banco de dados, não só para o privilégio de análise, mas para outros também, que permite você capturar coisas específicas para o usuário, né? Para contexto de usuário. Então esse é o primeiro tipo. O segundo é captura de uso de privilégio baseada em função. Perceba, ali, o primeiro é em contexto, agora em função. Ó. Você deve fornecer uma lista de funções. Se as funções na lista estiverem habilitadas na seção do banco de dados, os privilégios usados para a seção serão capturados. Você pode capturar o uso do privilégio para os seguintes tipos de funções. Funções padrão do Oracle, funções criadas pelo usuário, funções de controle de acesso baseado em código e funções de aplicativos seguros. Tá? É basicamente roles isso aqui, pessoal. Ele está chamando de função aqui, né? Mas são as roles. Tá? Sabe, role DBA, role resource, tem outros roles padrões também. E roles que você, porventura, vai vir criar. Tá? Você pode especificar uma role criada pelo usuário, mesmo lá nessa captura do privilégio de análise. Tá? Então, essa captura baseada em função é basicamente as capturas das roles. Beleza? O terceiro tipo aqui é a captura de uso de privilégios baseada em função e contexto. Né? É um mix ali dos dois anteriores. Tá? Você deve fornecer a lista de funções ativas em uma expressão booleana, syscontext para a condição. Quando qualquer uma dessas funções é habilitada em uma seção e a condição do contexto fornecida é satisfeita, o privilégio de análise começa a capturar o uso do privilégio. Você vai combinar a captura de contexto e a captura de função no mesmo bloco de código onde você vai estar habilitando o privilégio de análise. Tá? Isso aqui é bem interessante, né? Porque você pode fazer de um jeito, pode fazer de outro e pode fazer dos dois juntos, que é esse cara aqui baseado em função e contexto. Nada mais é do que você poder usar os dois. Tá? E aí, perceba aqui nos três, né? Você tem essa questão de se aquela condição for atendida, né? É uma função booleana, né? Se aquela condição que você colocou no código lá de criação do privilégio de análise for atendida, beleza, capturou. Se não for, não captura. Tá? Então, esse é o terceiro tipo aí do privilégio de análise. E o quarto e último é a captura de privilégios em todo o banco de dados. Ó, se você não especificar nenhum tipo em sua política de análise de privilégios, serão capturados os privilégios usados no banco de dados, exceto aqueles para o user sys. Isso também é conhecido como análise incondicional porque é ativado sem quaisquer condições. Você pode fazer por contexto, por função, pelos dois e para o banco inteiro. Tá? Quando você não especifica nada no comando, a gente vai estar vendo, pessoal, como é que a gente cria cada um desses ali mais para frente, tá? A parte da prática mesmo. E aí vocês vão estar entendendo que quando a gente fizer esse último aqui, captura do banco de dados inteiro, a gente não especifica nada, a gente só coloca a cláusula lá, ó, pega do banco inteiro, digamos, para ser mais sucinto, né? Pega do banco inteiro. Aí ele vai capturar de tudo, tá? Qual que é o detalhe aqui, né? Que ele vai ficar capturando muita coisa, né? É importante fazer os filtros para vocês capturarem somente daquilo que vocês precisam, tá? Então esses são os 4 tipos que tem. A gente vai estar vendo mais para frente como é que a gente implementa cada um, tá? Vocês vão perceber que é bem interessante, tá bom? E aqui um detalhe, né? Exceto para o usuário sys, né? E aqui até a gente entra na questão das restrições que o privilégio de análise tem, que vai incluir, inclusive, essa parte do sys. Vamos entender aqui, ó. Você pode habilitar apenas uma política do privilégio de análise por vez. Olha, isso aqui é interessante, tá? Eu posso criar várias, aí tem a parte que você habilita ou desabilita, mas habilitada só vai ter uma por vez, tá? Isso é bem interessante. Então tem que tomar cuidado, né? Criar, eu posso criar várias? Posso. Usar, eu posso usar várias? Não, só uma por vez. A única exceção é que você pode ativar uma política de análise do banco todo, ao mesmo tempo que uma política de análise de privilégios que não abrange todo o banco de dados, como uma política de análise orientada a atributo de contexto ou função. Ó, então tem uma exceção, né? Você pode habilitar tudo de uma vez. Ou, tudo de uma vez não, você não pode habilitar tudo de uma vez. Mas caso você tenha uma política que está habilitada para o banco inteiro, ele permite que você habilite outra para a função ou contexto. Aí, nesse cenário, você pode habilitar só duas, né? Então, você pode habilitar duas, mas aí você fica limitado a essas duas, tá bom? Então, tem esse porém aí, essa restrição, tá? Você não pode analisar os privilégios do usuário sys, até tinha mencionado ali nos 4 tipos, né?
não se aplica esse recurso ao usuário CIS, tá, pessoal? Ó, o privilégio de análise mostra os caminhos de grant para o privilégio, mas não sugere qual caminho de grant manter. Isso que a gente vai estar vendo, pessoal, é bem interessante. Ele faz um rastreio, mapeando e montando um path mesmo, um caminho de como aquele privilégio foi utilizado. Tá? Ele é bem interessante. E aí, essa observação aqui é essa, né? Porque ele vai te mostrar qual é o caminho, mas ele não vai fazer nenhuma sugestão. Ele só vai te falar, ó, tá aqui o rastreio dessa privilégio de análise que você habilitou aí. Agora você é que toma a decisão, ele não toma nenhuma decisão para você. Tá? Se a função o usuário ou objeto tiver sido eliminado, os valores que refletem as capturas do privilégio de análise para eles nas views do dicionário de dados, o privilégio de análise também serão eliminados. Isso aqui é bem interessante, né? Se eu habilitei lá o privilégio de análise para um usuário ou para uma role em específico, né? E se eu for lá e dropar a role, aqueles dados ainda permanecem nas views que a gente vai estar consultando para ver os resultados? Essa é uma restrição, né? Eles somem, né? Até porque não faz muito sentido, né? Se você não tem mais a role, ninguém mais vai usar, né? Então, ele vai acompanhar, né? Se você dropou o objeto de rastreio, os dados que existiam nesse objeto de rastreio, eles também irão ser deletados. Beleza? Então a gente viu algumas coisinhas aqui sobre a parte mais conceitual do entendimento desse recurso aqui do privilégio de análise.